A questão de luz e sombra é algo que sempre chama a atenção das pessoas. E definitivamente, luz e sombra estão interligados. Eu estava meditando esses dias e meditar é uma das coisas que mudou minha vida. Se você não medita, você deveria. Ah, mas eu não consigo meditar, minha mente não para. Ué, quem falou que a minha para? Você aprende a organizar a sua mente. E até posso falar mais sobre isso nos próximos vídeos e dizer para você quem é minha professora, que me ajuda muito, muito nisso. Mas o fato é que eu estava meditando e nessa meditação eu tive uma percepção de que uma energia ruim estava comigo. Eu senti, então eu pedi ajuda espiritual, eu rezei, eu mentalizei energias, depois eu fiz um bom chá, depois eu fiz as minhas práticas e eu consegui me limpar daquilo. E numa conexão mental com forças superiores, me levando a Deus, eu pedi ajuda para entender por que eu estava com aquela escuridão, com aquela força escura atuando sobre mim, me influenciando negativamente. E naquele momento eu tive um insight. Quando você entende insight, para um espiritualista, o insight é como uma mensagem, uma canalização. Para uma pessoa mais cética, mais materialista, veja bem, não estou criticando ninguém, é só um insight, é uma ideia que pulou. Para mim nunca é uma ideia só. E nessa ideia que pulou, foi insuflada dentro de mim, foi soprada dentro de mim, passava o seguinte ensinamento: luz e sombras estão interligados. Um complementa o outro, assim como o Yin e o Yang, daquele símbolo que você conhece do Tao. Você já deve ter ouvido falar dele. E o que é o ponto? Não há como você não ter a sombra dentro e fora de você. Não há como você não ter a inveja. Não há como você não ter o medo, o ataque, a obsessão, a influência obsessiva, a influência perniciosa, a negatividade, a escuridão atuando sobre você. Mas quando você vai ao sol, você pode decidir se você vai ao sol de óculos de sol ou não, de boné ou não. Em outras palavras, você aprende a lidar com as nuances da escuridão, tanto quanto você aprende a lidar com a luz. Então, quanto mais você fortalece o seu lado luz, mais você interage no seu lado sombra de uma maneira leve. Então, saia da ilusão de acreditar que você pode viver longe da sombra. Seja a sombra nas suas emoções negativas, seja a sombra nas coisas ruins que podem chegar até você, seja a sombra se você tem a crença de que espíritos densos podem chegar até você. Não, ele pode chegar até vocês, eles estão entre nós. As forças densas estão entre nós, pessoas que a gente nem imagina que pensam e querem mal da gente estão conosco. A única diferença é o quanto o seu lado luz está forte, porque o tempo inteiro é uma balança da vida, não há separação. Não há separação. A ilusão que a gente pode ter é a ilusão de que luz e sombra estão separados. Não há limite entre um e outro, assim como não há limite entre o átomo e a partícula elétrica que formam um campo de energia e que não tem separação entre matéria e energia, não há separação. Luz e sombra não há separação. O que você faz é que você alimenta mais um em detrimento de outro, é isso. Então, nesse exato momento, você não precisa se preocupar quanto de sombra está atuando sobre a sua vida, quanto de medo está atuando sobre a sua vida, quanto de preocupações está atuando sobre a sua vida. A única coisa que você tem que entender é que luz e sombra estarão o tempo inteiro. A única coisa que a gente pode fazer é trabalhar para que luz fique tão forte que se sobressaia em relação às sombras. É isso. Não há como viver num mundo sem sombras. Não há como viver uma realidade sem medos. Não há como não experimentar o Yang ou o Yin o tempo todo. O que há é de você saber quem você é e como você tira o equilíbrio dos aprendizados que a sombra traz para você viver na luz, os aprendizados que a sombra traz para você viver na luz. Porque eu gostaria de uma fórmula que me trouxesse serenidade eterna. Eu gostaria de uma fórmula que me trouxesse força e confiança eterna. Eu gostaria de uma fórmula que não me permitisse oscilar. Só que quando você oscila com problemas, com dores, com tristeza ou com influências perniciosas, é nesse momento que você se reconhece como uma pessoa que precisa evoluir. E é justamente o fato da oscilação que te leva para o próximo nível. Se você não oscila para baixo, você nunca vai crescer. Então aproveite para entender qual é o seu lado luz e aproveite para definitivamente valorizar os aprendizados quando a sombra surge na tua vida, ou num conflito com os filhos, ou num trabalho que não está te alimentando a alma, ou qualquer que seja a situação que você se olha no espelho e não gosta, para você entender que é só fortalecendo a sua luz que você sabe lidar com a sombra. Tá muito sol, vamos supor, você tem que andar de guarda-chuva. Isso seria você trabalhar aprendendo a lidar com os contrapontos. Está muito escuro, você tem que aprender a iluminar o lugar.
Então, como que você quebra essas frações, fortalecendo o outro lado da balança? Então, fortaleça o outro lado da balança e não há como acabar com o lado oposto. Há só como você alimentar o lado que você quer. Você nunca consegue sair de um problema focando nele. Você só consegue sair de um problema focando no lado oposto, na luz. Essa balança mexe o tempo inteiro. Qual que você vai decidir focar? Espero que você foque na luz e que você entenda que daqui a pouco o problema que você está vivendo hoje é um problema que você está alimentando. Quantas vezes você falou do seu problema para um monte de gente? Quantas vezes você reclamou da dor que você está sentindo do seu problema para um monte de gente? Eu desafio você a pensar num trauma do passado, ou alguém que te passou para trás, ou alguém que te magoou. Eu tenho certeza que você já contou essa história para umas 30 pessoas no mínimo nos últimos 5 anos. Como é que essa situação vai sair da sua vida se você só está alimentando o lado sombra e não o lado luz? Como que seria alimentar o lado luz dessa história? Quais os aprendizados que você teve? Quais as mudanças que você precisou fazer? O que você mudou? O que foi difícil que você transmutou? E é isso. Essa é a simplicidade dos fatos. Eu não falei que é fácil, mas é simples. Então, ao invés de você ficar focando no que não deu certo, você tem que entender que energia é foco. O que você pensa cresce. Se você está focado o quanto você não está legal, o quanto não está bom, é isso que vai crescer. Se você está focado o quanto você quer um caminho novo, o quanto isso é necessário, você vai iluminar algo que vai se sobressair. E é isso que você precisa, se sobressair em relação ao outro. O outro lado, o outro aspecto, a outra polaridade. Então, isso está na tábua de esmeralda de Hermes há muito tempo atrás, isso está nas leis da física, isso está em qualquer literatura barata que você achar, você vai ver isso porque é uma lei natural. Ok? Espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha te encontrado no momento que faça diferença para você e espero que você marque pessoas que querem essas dicas que eu coloco diariamente no meu canal do YouTube, nas nossas fanpages no Facebook. Por isso, se você está me vendo no Facebook, curte a nossa página, compartilha para outras pessoas, marque alguém que você goste aqui embaixo e também interaja aí com o máximo de pessoas possível. Se você está vendo no YouTube, se inscreve no nosso canal, dá joinha e compartilha também. Te vejo no próximo vídeo, acredito em você, senão eu não estava aqui, então vai viver a sua missão. Beijo grande!